A nossa sequência, já estamos chegando no capítulo 14, já passamos do meio do livro de Apocalipse, né? São 22 capítulos, já estamos no 14. Apocalipse 14, eu vou ler aqui o verso 1. Apocalipse 14, 1 diz assim: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Para aqui. Bem, nós não vamos voltar ao assunto dos 144 mil, porque isso nós estudamos no capítulo 7. Então não dá para repetir aqui aquele grupo que nós estudamos no capítulo 7. Vimos que é um grupo especial de pessoas que vieram de todas as nações da terra. É um número simbólico, porque todo o livro de Apocalipse é simbólico e não faria sentido que esse fosse um livro literal. Mas eu chego a concordar que existem alguns mistérios a respeito deste grupo. Nós entendemos muita coisa, mas alguns autores divergem sobre exatamente que tempo esse grupo estará, se reúne de todos os tempos. Portanto, não é importante para nós entrarmos nessa questão. O importante é você saber que esses 144 mil é um número simbólico que representam pessoas que estarão salvas e estão aqui no Monte Sião. E a Bíblia retrata o Monte Sião como sendo o trono de Deus. É isso que nós temos que guardar sobre os 144 mil, e não adianta a gente ficar aqui tentando especular sobre algo em que não há total clareza a esse respeito, tá bom? Então sabemos o seguinte: simbolizam os salvos de todos os tempos. Ponto. É assim que a gente tem que guardar isso, tá? Os 144 mil são um símbolo dos salvos de todos os tempos e que estão aqui no Monte Sião. Verso 2: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que eu ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. Verso 3: E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Toda essa linguagem aqui é simbólica. Essa voz de muitas águas retrata exatamente o cântico ou canto dos 144 mil. Aqui diz que eles cantam um canto novo. E grande parte dos comentaristas colocam que este canto novo é o retrato, é o símbolo de uma experiência nova que eles tiveram aqui na terra com Jesus. Por isso esse canto é novo, ok? A respeito desses 144 mil, eu queria dizer uma coisa para vocês, já que simboliza todos os salvos. Nós que estamos aqui essa noite, estamos tomando parte do nosso tempo, largando os nossos afazeres, alguns faltando a aula, outros deixando o lar, outros chegando cansados do trabalho, depois de um dia muito corrido, com vontade de descansar, e nós todos estamos aqui. Em primeiro lugar, para louvarmos o nosso Deus. Tenho certeza que esse é o objetivo de todos que aqui vieram. Em segundo lugar, para aprendermos mais da palavra de Deus, entendermos mais os conselhos do nosso tempo, os princípios de Deus. Ocorre que existe uma multidão imensa aí fora, imensa de pessoas que acham que nós somos malucos. Tem muita gente, se você for conversar, vai dizer assim: mas que coisa absurda, tanta coisa legal para fazer em São Paulo. Você vai para uma igreja numa quarta-feira à noite ouvir falar de Bíblia. Tem gente que acha que isso é uma loucura. Aí me faz lembrar, bem apropriadamente, aquela história daquele rapaz que tinha um leve retardamento mental, e as pessoas ficavam brincando muito com ele e gozando dele por causa disso, o que é uma coisa lamentável, né? Explorar uma deficiência da pessoa. E os amigos de brincadeira faziam o seguinte com ele: tinham 2 moedas, a menor tinha maior valor e a moeda maior tinha menor valor. Isso acontece, né? Até pouco tempo nós tínhamos moedas maiores que valiam menos do que as menores, algumas menores. E faziam a seguinte brincadeira: mandavam ele escolher, e ele sempre escolhia a maior que valia menos. E caíam na risada, gozavam dele. Dia seguinte, a mesma brincadeira chata. Ofereciam as 2 moedas para ele, e ele sempre escolhia a maior, embora valesse menos. Um rapaz, observando aquilo, depois de tanto tempo de gozação com ele, se aproximou dele e disse assim: escuta,
Todos os dias eles fazem essa brincadeira com você. Você ainda não percebeu que a moeda maior, ela vale menos, rapaz? A menor vale mais. Ele falou assim, eu sei. Ué, você sabe? Sei. Lógico que a menor vale mais. Falei, ué, então não entendo. Se você sabe, por que você sempre escolhe a maior que vale menos? Ué, porque no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e eles não vão me dar mais moeda. Quem que era o esperto na brincadeira? Por que acontece essa história? Muitas pessoas que acham que nós somos malucos aí fora, não sabem quem são os verdadeiros sábios. Somos nós que estamos aqui dentro, ouvindo da palavra de Deus e nos preparando para uma eternidade com Deus. As pessoas que estão nos gozando, nos tratando como se fôssemos malucos, não sabem que a verdadeira sabedoria está conosco aqui dentro. Um dia eles vão saber. Tomara que saibam por nosso intermédio. Mas grande parte do mundo acha que somos loucos. E no fundo descobrirão muito proximamente vão descobrir que na verdade somos sábios. Eu sei que tem pessoas ainda circulando, chegando, olha, ainda tem algum lugar aqui na frente. Aqui na frente eu acho que nós já temos 2 lugares aqui. Tá bom? Para vocês que estão em pé ali atrás. Vamos seguir? Verso 4. Verso 4 diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Para aqui de novo. Amigos, eu já perdi as contas. Quantas vezes conversando com alguns queridos irmãos evangélicos de diversas denominações, quantas vezes alguns irmãos leram este verso aqui para mim, para dizer que esses 144 mil são virgens, são homens que não tiveram relação sexual. Você já viu um absurdo maior do que esse? Isso é ignorar completamente, é estudar a Bíblia sem nenhum critério. Nós estamos estudando desde o início desse curso, aqui diz aqueles que não se contaminaram com mulheres. Desde o primeiro capítulo nós estamos estudando aqui o que significa mulher em profecia. Portanto, o que a Bíblia está dizendo? São os que não se contaminaram com o quê? Com outras igrejas de outras doutrinas. Não tem nada a ver com sexo isso aqui. Mas eles ficam confusos porque dizem assim, porque são virgens. É fácil entender isso. Olha, se mulheres são igrejas, quando você vai lá em Apocalipse 17, não precisa ir agora, que nós vamos estudar o Apocalipse 17 daqui a 3 quartas-feiras. Então, não vamos ver isso agora. Só vou adiantar um verso. No verso 5 de Apocalipse 17, fala lá também de outros tipos de mulher. Porque no capítulo 12, que nós já estudamos, lembram-se daquela virgem pura, que tinha os pés sobre a lua, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça? Quem representava aquela mulher virgem e pura? A igreja de Deus, a verdadeira igreja. No capítulo 17 nós vamos estudar uma outra mulher que não é virgem e pura, não retrata a igreja de Deus, e o capítulo usa uma expressão pesada. Ele chama essa mulher de prostituta. Por quê? Porque se a igreja verdadeira, a igreja de Deus, é uma virgem pura, aquela que não é de Deus, no contrário, ela é uma prostituta. Por quê? Porque ela adultera com as doutrinas. Aqui a linguagem é toda simbólica. É um adultério de doutrinas. Portanto, ela é uma prostituta nesse sentido. O capítulo 17, no verso 5, diz que ela é a mãe das meretrizes. É a mãe das prostitutas. Por isso que aqui está dizendo que esses são os que não se contaminaram com mulheres, com estas igrejas que se prostituíram, com as prostitutas. Portanto, os salvos de todos os tempos são aqueles que não se contaminaram com as falsas doutrinas pregadas por outras igrejas. Preste atenção. Não significa que estes salvos não tenham tido em algum momento da sua vida contato com estas igrejas. Eu mesmo sou um deles, vim de uma outra denominação. E aqui eu acredito que tem muita gente que veio de outras religiões. Está dizendo é que, como é que eu sei disso? Porque lá em Apocalipse 18, quando nós estudarmos Apocalipse 18,
Lá no verso 4 tem um verso muito conhecido, nosso, bíblico, que diz assim, o que Deus está dizendo? Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, que nós vamos estudar. Povo meu, é povo de Deus, é gente sincera, é gente que vai se salvar, mas que ainda está nas religiões erradas. Há um determinado momento que Deus faz um apelo: sai daí, meu povo, isso não é lugar para vocês. A partir do momento que essa pessoa aceita o chamado de Deus e sai da Babilônia espiritual e vem para a igreja de Deus, então ele deixa de se contaminar com essas igrejas. Por que são virgens? Porque possuem a fé pura, genuína, a pureza da fé, por isso são virgens. A linguagem é espiritual. Deu para entender? Então, quando alguém mostrar para você que não se contaminaram com mulheres, é que o povo de Deus que vai se salvar não se contaminou com as falsas doutrinas pregadas pelas religiões, pelas igrejas. E aqueles que, sem o saberem, inocentemente estão em outras religiões, chegará um determinado momento que ouvirão a voz de Deus dizendo: sai daí, povo meu, aí não é lugar para você. Saia para você não receber as consequências dos pecados destas falsas doutrinas. Deus já está fazendo esse chamado hoje? Está. É um chamado universal, para que as pessoas que estão se contaminando, olha a expressão que a Bíblia usa, se contaminando, recebendo na sua mente uma doutrina falsa, o recado de Deus é: abandone isso, saia daí, isso não é lugar para você. Por quê? Porque o castigo de Deus virá sobre estas denominações, isso nós vamos estudar. No fim desse capítulo já vamos ver alguma coisa, e vamos ver mais no 16, nas 7 pragas, semana que vem, as 7 pragas. Você quer saber o que são as 7 pragas, hein? Não são 7 bragas, meu sobrenome. 7 pragas. Há um pastor que brinca, porque graças a Deus, na minha família, nós somos, graças a Deus, 31 membros batizados. 31. E havia um pastor pregando que disse assim: Deus despejou 7 pragas no Apocalipse e mandou 31 bragas para esta igreja. Graças a Deus. Mas enfim, Deus vai derramar a sua ira, nós vamos ver no final desse capítulo, sobre estas denominações. Vamos ver no fim o que significa isso. Portanto, por hora, é bom nós sabermos que contaminar-se com falsas doutrinas é algo extremamente grave. E aí, pessoas que desconhecem a palavra de Deus dizem o seguinte: não, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões, cada um com a sua. Essa semana mesmo eu ouvi isso na televisão, uma pessoa dizendo assim: cada um tem a sua religião, tudo em paz, todas elas têm o mesmo Deus. É isso que você está lendo aqui? Não. Aqui Deus está dizendo assim: ó, sai daí, não se contamine com essas mulheres impuras, com essas prostitutas. O termo é pesado, amigo. Esses que as pessoas aí fora dizem que são igrejas de Deus, são lugares de Deus, todos os lugares convergem para Deus, Deus chama de prostitutas. Portanto, cuidado quando você ouvir isso. Ah, que coisa bonita o ecumenismo. O que é ecumenismo? Deus está mandando você sair de lá. Que ecumenismo é esse? Não. A religião verdadeira é uma só. O Evangelho de Deus é um só. A igreja verdadeira é uma nessa terra. O povo de Deus é um só. Não existe esse negócio de 100 denominações, tudo de Deus. Não. Deus está mandando sair daí. Eu estou insistindo nesse ponto porque ele é extremamente relevante, é importante para nós. Na primeira parte do estudo dessa noite, a grande advertência de Deus: não nos contaminarmos com mulheres impuras, denominações religiosas falsas. E aí, olha o verso 6 confirmando isto. O verso 6 diz assim, referindo-se aos 144 mil, símbolo dos salvos. O que diz assim? Na sua boca, na boca deles, né? Dos salvos, não se achou engano, são irrepreensíveis. Por que diz que na sua boca não se achou engano? Porque este povo representa a verdadeira igreja de Deus e prega a verdade. Na sua boca não se achou engano, não prega quase toda a verdade, não prega a maioria da verdade, não é isso que a Bíblia está dizendo, prega toda a verdade. Significa que se você entrar numa igreja que esteja pregando 90% da verdade, você não está na igreja de Deus.
A igreja de Deus tem que pregar 100% da verdade, porque diz que não se achou engano na sua boca. Não tenho nada de errado, nada que não bata com as Escrituras. Então você entra numa igreja, boa reputação, todo mundo gosta, você pergunta, vocês aqui guardam os 10 mandamentos de Deus? Não, aqui nós guardamos 9. Você está na igreja de Deus? Você não está na igreja de Deus. A igreja de Deus tem que guardar os 10, do jeito que estão escritos lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Então eu estou revisando isso, você vê que eu parei aqui, né? Parece que eu empaquei aqui nesse verso. Porque isso é muito importante. Nós entendermos no tempo que nós estamos vivendo, que é necessário buscar a verdade de Deus. Vá procurar onde ela está. Eu canso de dizer aqui, Deus não colocou a sua igreja por nome na Bíblia. Ele não deu o nome da igreja. Não disse que a igreja A, B, C ou D. Ele não fez assim. Ele colocou por características. Então não sai na rua procurando pela tabuleta que está na frente da igreja, que você não vai encontrar a igreja de Deus assim. Não é pelo nome. Ele não pôs na Bíblia assim. A minha igreja é a batista, ou a metodista, ou a adventista, ou a católica. Ele não colocou assim. Não procura pelo nome. Procura pelas características que ele deu. Apocalipse 12:17. Quem se lembra as duas características? Guarda os mandamentos de Deus. Quantos são? 10. E tem o quê? Testemunho de Jesus, que nós vamos estudar no capítulo 19. Você vai saber qual é a segunda característica da igreja de Deus. Mas já na primeira, quantas denominações você elimina? Guarda os 10 mandamentos. Quantas você elimina? Todas. Procure você. Não seja sugestionável. Vá fazer você a sua pesquisa pessoal, sem sugestão de ninguém. Saia procurando, faça a sua investigação. Procure a igreja de Deus pelas características bíblicas. Não deixe ninguém te induzir. Ninguém. Você não veio aqui para ficar ouvindo e acreditando no que eu estou falando. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Não interessa o que eu penso ou o que eu falo. Se você não ler na Bíblia o que eu estou falando, não creia em mim. Ninguém veio aqui para ouvir Mauro Braga. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Confira com seus próprios olhos. Porque é a palavra de Deus que tem que nos convencer. Verso 7. Verso 6, né? Estava pulando 6. Verso 6 diz assim. E agora nós começamos a segunda parte do capítulo 14. Perceberam? A primeira parte tratou dos 144 mil. A segunda parte vai entrar num ponto muito importante do nosso estudo, de todo o livro de Apocalipse. Verso 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho. O que diz aí na sua Bíblia? Eterno, guarda essa palavra, eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno, um outro anjo voando pelo meio do céu. Vamos esmiuçar isso aqui. Anjo, em linguagem profética, o que significa? Pode significar um anjo literalmente, como pode significar um mensageiro, um povo, uma mensagem, um mensageiro de Deus. Isso pode ser um povo, como nós vamos ver que é o caso do verso 6. Um mensageiro voando pelo meio do céu. Quando esse mensageiro voa pelo meio do céu, no simbolismo está dizendo o quê? Que essa mensagem vem de onde? De Deus. De Deus. Ele está voando pelo meio do céu. Esse mensageiro, esse povo, traz uma mensagem vinda direto de Deus, direta de Deus. Bom, que mensagem é essa que Deus, neste tempo em que nós estamos vivendo, manda para nós, manda para a sua igreja? Uma mensagem específica para o nosso tempo, bem específica. Vamos ver essa mensagem qual é. É o verso 7. Por que eu disse que é um povo e é um grupo universal? Está no final do verso 6, que diz que a mensagem é para proclamar o evangelho eterno a quem? Aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, é uma mensagem universal para todas as nações. Pregar o evangelho eterno. Por que eu frisei eterno? Porque tem cristão até sincero, tem gente sincera, que fala às vezes por desconhecimento, que diz assim: agora o que vale é o Novo Testamento. O Velho Testamento era para o judeu, não tem mais nada a ver. Tanto que tem gente, eu já vi isso até em hotéis, né? Você abre a gavetinha lá do quarto, você vê só o Novo Testamento. Amigos, isso é um absurdo. Você não pode dividir nem separar a palavra de Deus. Ela é inteira e é o evangelho eterno. Ou seja, o que era pregado lá para Adão, modificou? Não, o evangelho é eterno. O evangelho foi pregado para Adão no Jardim do Éden, foi pregado para Israel,
Depois veio Jesus, pregou para cada geração e chegou até nós. Esse é o Evangelho eterno, Antigo e Novo Testamento, eterno. Tanto que Jesus muitas vezes fazia referência ao Antigo Testamento, confirmando o que era dito lá. Ele bateu o carimbo de autenticidade. Para aqueles que pensam assim, isso não vale mais, foi abolido, era para judeus. Jesus está dizendo, não é não. Eu estou autenticando. Pode confiar que vale. Portanto, esse Evangelho é eterno, é o mesmo Evangelho, não mudou o Evangelho. O Evangelho é o mesmo, tá? Da salvação. Verso 7. O que esse anjo faz? Dizendo com grande voz. O que quer dizer com grande voz? Falar alto. E quando a gente fala alto, por que fala alto? Para chamar a atenção das pessoas e para todo mundo ouvir. Por isso que esse anjo está falando alto. Portanto, amigos, já que ele está falando alto, vamos aguçar o nosso ouvido. Vamos prestar atenção nisso aqui. É para a gente ouvir. O que ele diz? Em grande voz, ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E aí surge uma pergunta: o que significa temer a Deus? Porque aqui a mensagem do anjo é para que haja temor a Deus. O que significa isso? Será que significa ter medo de Deus? Será que Deus merece que sintamos por Ele medo? Será? Então você não veio aqui para ouvir o que eu acho, nem que eu diga o que significa. Deixa a Bíblia falar o que significa. Marca essa página aqui. Nós vamos voltar para cá, para Apocalipse 14. Marca aqui, vai lá no Velho Testamento, o livro de Eclesiastes, logo depois de Salmos, Provérbios, depois de Salmos e Provérbios, você vai achar Eclesiastes. Vamos deixar a Bíblia responder para nós o que significa temer a Deus no sentido bíblico. Eclesiastes capítulo 12. Acompanhe comigo, Eclesiastes 12, verso 13. Eclesiastes 12, 13. Depois de Salmos e Provérbios, eu vou ler. Diz assim a minha tradução: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é a seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Portanto, biblicamente, o que significa temer a Deus? Significa guardar os seus mandamentos, ter obediência, ou seja, temer a Deus, em outras palavras, significa respeitá-lo, ouvi-lo, obedecê-lo, segui-lo. Isso é temer a Deus. Está diretamente ligado com a guarda dos 10 mandamentos. Portanto, se eu temo a Deus, se eu o respeito, o que eu faço? Guardo os seus mandamentos. Essa mensagem desse terceiro anjo aqui foi pregada no Velho Testamento? Jesus já tinha morrido na cruz? Já? Aqui, livro de Apocalipse, mensagem do terceiro anjo. Historicamente, qual é a data que essa mensagem vem ao mundo? Tem aqui uma data, a gente sabe. Pela profecia de Daniel nós sabemos, porque aqui diz que é chegada a hora do seu juízo. E nós sabemos por Daniel 8,14, quando é que começou a hora do juízo? 1800 e... Portanto, essa mensagem do anjo é de 1844 para cá. Ué, está mandando guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Tem gente que diz que foi abolido. O anjo está dizendo: guarda os mandamentos de Deus. Você tem temor a Deus? Faça isso. Por que esse anjo vem voando do meio do céu com esse recado? Lembram-se 2 versos antes? A advertência: aqueles que não se contaminaram com as falsas doutrinas e religiões. Aí a gente vem estudando aqui às quartas-feiras longos capítulos de Apocalipse mostrando o que aconteceu com o paganismo. Depois veio Roma pagã, depois veio a Roma papal, alteraram a lei de Deus, mudaram o mandamento de Deus, mataram pessoas, perseguiram o povo de Deus, alteraram toda a verdade. A gente vem estudando isso. Descobrimos qual foi o poder religioso que comandou tudo isso, que mudou a lei de Deus, que pregou falsas doutrinas. Aí Deus está advertindo: abandona essas falsas doutrinas. Aí vem o anjo voando do meio do céu, o mensageiro diz: guarda o sábado. Por quê? Sabia que a esta época que nós estamos vivendo já teriam deturpado a palavra de Deus? O anjo sabia? Por isso que a mensagem é para nós.
O que ele está fazendo? Restaurando o evangelho eterno que foi deturpado. O anjo vem aqui e restaura. Olha, povo de Deus, para de acreditar nessas mentiras que não precisa mais guardar sábado nem mandamento. Isso é tudo mentira. O evangelho é eterno, ele não muda. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse recado, amigos, é direto para nós, povo do tempo do fim. Não que os povos anteriores estivessem dispensados, não. É que esse recado é de restauração para nós. É tempo solene da volta de Jesus. É uma mensagem específica. Esse mensageiro, que retrata claramente a pregação de uma determinada igreja, a igreja de Deus, significa que Deus está colocando no lábio da sua igreja, nos lábios dos seus pastores, dos seus dirigentes, a mensagem que eles devem pregar. Vocês vão lá e vocês vão restaurar a verdade dos mandamentos e do sábado, porque essa é a verdade para o nosso tempo aqui presente. Portanto, Deus está dizendo qual é a mensagem que a sua igreja tem que pregar agora para as pessoas. Restaura o sábado, porque isso é muito importante. Isso vai selar o povo de Deus. Estudamos na quarta passada o selo do povo de Deus, selo de Deus e o sinal da besta. Percebem como tudo vai encaixando? No momento que a Bíblia começa a falar que aqueles que adoram a besta receberão um sinal, nesse momento vem um anjo do céu e diz assim: olha, guarda o sábado, porque esse é o selo de Deus. Olha como encaixa. Olha a misericórdia de Deus advertindo o seu povo, para ninguém ser pego desprevenido. Guarda o sábado. E como é que eu sei que tem a ver com guardar o sábado? Porque o final do verso 7 diz: além de chegar da hora do seu juízo, diz assim: e adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Amigos, isso aqui é redação de que mandamento? Qual é o mandamento que diz que nós devemos, que foi feito porque Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há? Que mandamento diz isso? Lembra-te do dia do sábado. Lembra-se? Estudamos já aqui. É o memorial da criação. E aqui é uma referência clara ao quarto mandamento. Adorar quem? O Criador. Olha, essa mensagem, nós temos aqui uma data histórica para ela começar a ser pregada, 1844. 1856, 12 anos depois, guarda isso, 1844, o povo de Deus restaurando a verdade do sábado. 1856, 12 anos após, aparece um cidadão chamado Carlos Darwin. Escreve um livro que entrou para o mundo inteiro, chamada A Origem das Espécies. O que ele diz nesse livro? Que o homem evoluiu do macaco. Deus sabia que viria essa teoria para ser ensinada nas escolas para as nossas crianças? Sabia? Antes ele avisou: adora o Criador, porque vai vir uma teoria que vai dizer que você veio do chimpanzé, que o seu avô é um chimpanzé. Tem gente que prefere aceitar que o avô é um chimpanzé do que ele veio de Deus. É isso que não entra na minha cabeça. Eu prefiro aceitar que eu vim de Deus, foi Ele que me criou. Mas tem gente que prefere ser neto de chimpanzé. É triste isso. Percebem a mensagem de Deus como ela é oportuna? No tempo que viria ao mundo a doutrina da evolução, Deus manda dizer: adora o Criador, porque você não veio do macaco não, você veio das minhas mãos. Olha como as mensagens se encaixam. Nada acontece à toa. Nada acontece à toa. E não é à toa que hoje nas nossas universidades e colégios, os nossos filhos e amigos estudam que evoluíram do macaco, a teoria da evolução. Você já ouviu algum colégio ou alguma faculdade adotando a teoria do criacionismo? Exceto instituições religiosas? Então isso aqui é brincadeira que nós estamos estudando? Só que isso aqui é profecia, amigo. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, muito antes de Carlos Darwin nascer ou pensar em escrever a origem das... Deus já tinha dito: ó, nessa época aqui vai acontecer um negócio. E ele dizia: adora o Criador, que você não veio do macaco não. E qual é a maneira de adorar o Criador? Qual é o símbolo que Deus deixou para isso? A guarda do sábado. Verso 8. Agora, essa foi a mensagem do primeiro anjo que apareceu voando do céu, tá? O que tem nessa mensagem? Mandou adorar o Criador, guardar o sábado, e determinou a hora que começou o juízo no céu, o momento, a hora do juízo de Deus. E por uma outra profecia de Daniel, nós sabemos que essa data, esse juízo no céu,
começou em 1844, nós até já estudamos isso aqui, não dá para tratar desse assunto agora. Então, o primeiro anjo traz 3 informações importantíssimas para nós, 3 advertências. Agora veja a mensagem do segundo anjo, que também é para o nosso tempo. Segundo anjo, verso 8, ele diz assim: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira e da sua prostituição. A grande Babilônia. Bom, o que significa Babilônia? A palavra Babilônia ou Babel. Alguém sabe dizer o que significa essa palavra? Confusão. Para quem não sabia, fica sabendo. Babel ou Babilônia, querem dizer a mesma coisa, são sinônimos, quer dizer confusão. E a Bíblia usa bem essa expressão para Babilônia, porque vocês se lembram quando o povo quis construir uma torre lá na cidade de Sinar? Qual era o objetivo dessa torre? Ela fosse tão alta para atingir o... Por quê? Por que isso foi feito? Porque tinha ocorrido um dilúvio, lembra-se? O mundo foi destruído pelas águas. Olha como o homem é inteligente. Impressionante. Como o mundo foi destruído pelas águas, eles pensaram: vamos levantar uma torre tão alta que se vier uma outra enchente, a gente fica acima das águas, senão não vamos morrer. O homem é esperto pra caramba, né? Muito. Tremendamente esperto e inteligente. De Babilônia. O que representa a Babilônia? Confusão. Você hoje está vendo aí uma confusão de doutrinas? Cada igreja pregando uma coisa diferente, cada religião pregando uma coisa diferente. A pessoa sincera fica tonta, fica perdida. Fala: meu Deus, como é que eu faço? Cada um me fala uma coisa diferente, às vezes com a mesma Bíblia na mão, cada um dá a sua interpretação. É isso que o anjo está dizendo: caiu a grande Babilônia. Essa confusão das falsas doutrinas está chegando no seu tempo de despecar. Tudo isso aqui vai ser desvendado. Tudo que é falso vai vir à tona e ninguém mais vai se enganar. Nós estamos chegando nesse tempo. A verdade vai parecer tão translúcida que ninguém mais vai se confundir. Ninguém mais vai ser enganado. Vai ficar assim na terra: povo de Deus e povo que não é de Deus. Aqueles que adoram a Deus, adoram o Criador, guardam o sábado, e aqueles que adoram as falsas doutrinas, adoram a besta, a sua imagem, o seu sinal, que nós já estudamos, vão continuar fazendo isso, vão receber o sinal da besta, e portanto deixam de ser o povo de Deus na terra e passam a ser aqueles que adoram a besta. Estamos chegando nesse ponto da divisão do mundo em 2 categorias: quem é de Deus e quem não é de Deus. É simples assim. E essa questão do sábado, ela é marcante, porque ela vai definir isso. Tem gente brincando com isso ainda hoje, achando que isso é besteira. Vai se surpreender, que Deus não está brincando, não. E tem gente que está brincando com esse assunto, achando que isso é uma bobagem de religiões. Já vai ter que optar entre o sinal de Deus ou o sinal da besta. Espero que faça a opção antes do seu falecimento, né? Porque o tempo da graça acaba também, não só na volta de Jesus, ou antes da volta dele, no período anterior, mas acaba para mim também no dia que eu morro. Espero que essa pessoa tenha recebido esse sinal antes de morrer. Portanto, o que nós estamos falando aqui é coisa muito séria, não é brincadeira. Verso 9: seguiu-os ainda um terceiro anjo. Percebeu a mensagem do primeiro anjo? Agora vem a mensagem do segundo anjo, advertindo contra a queda da Babilônia, das falsas doutrinas, da confusão religiosa que se instalou no mundo. E aí o verso 9 diz assim: seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, olha aí, falando alto de novo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado, guarda essa expressão aqui, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Para aqui. Portanto, essa advertência do terceiro anjo é para 4 coisas. Esse recado aqui da advertência em alta voz é para quem adorar a besta. Já estudamos aqui que poder representa a besta. E como é que se adora a besta? Seguindo os seus ensinos ou guardando o seu dia. Já estudamos aqui. Esse dia claramente é o domingo, já estudamos, isso é para quem não veio. E o domingo passa a ser então o sinal da besta.
Adorar a besta é seguir as suas doutrinas e dogmas e ensinamentos que contrariam a palavra de Deus. Isso é adorar a besta. Adorar a imagem da besta é aceitar o poder autoritário de uma nação, que nós estudamos aqui em Apocalipse 13, já vimos que são os Estados Unidos da América, que vão impor por lei matéria religiosa e obrigar as pessoas a adorarem a besta, matéria religiosa. Isso é adorar a imagem da besta. Quando você aceita e se submete ao poder e às leis desse país, às determinações desse país. E agora fala em adorar, em receber o sinal da besta, que claramente é guardar o domingo. A advertência são para essas três coisas. E diz que como consequência receberão o quê? A ira de Deus sem mistura. Por que a Bíblia fala sem mistura? Olha que coisa impressionante. Desde a criação do mundo até hoje, houve momentos em que Deus, até para exemplo, para ficar como exemplo, como símbolo, teve que derramar a sua ira neste mundo. Houve as pragas do Egito, estão lembrados? Houve uma série, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, foi um ato de adiantamento de justiça. Deus vem mostrando que Ele não está brincando. Como é que vai destruir o mundo? Ele já executou juízo nessa terra, em momentos importantes. Sodoma e Gomorra foi um exemplo para toda a humanidade, que Deus não vai tolerar o pecado. Só que aqui, agora, essa ira que vem neste momento, contra os adoradores da besta, ou da imagem da besta, o sinal da besta, diz que vem sem mistura. Por quê? Porque nos momentos anteriores havia a ira de Deus misturada com misericórdia. Ainda havia misericórdia, porque o ser humano não suportaria. Agora diz que não, agora é sem mistura. É a ira de Deus pura, sem nenhuma dose de misericórdia. Amigos, tenta imaginar o que é isso. Tenta aí na sua cabeça imaginar, quando a Bíblia diz que a ira de Deus vem sem mistura, sem uma dose de misericórdia. É insuportável para o ser humano. E nós vamos ter um vislumbre pálido disso na próxima quarta, ao estudarmos as 7 pragas que virão, antes da volta de Jesus. Vocês vão ter uma ideia do que é isso. Por que não se deve brincar com Deus? Deus já está dando muito tempo para as pessoas pensarem, analisarem, seguirem, obedecerem. E tem gente brincando com a palavra de Deus. Tem gente que não leva a sério. E as advertências estão aqui. E Deus está dizendo, ó, vai vir um momento que vai se tornar insuportável. Verso 11. Diz assim: a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Tem gente que fica um pouco impressionada quando fala que não tem repouso nem de dia nem de noite, pensa assim: Mauro, mas peraí, você já me ensinou que não tem inferno, que fica queimando eternamente? Lógico, a Bíblia é clara nesse sentido, não existe isso. Até porque para existir o inferno, teria que existir uma alma imortal, pecadora, que nunca morresse. A alma é imortal? Especialmente a pecadora? Não. Portanto, não existe inferno, nenhuma alma que sobrevivesse eternamente no pecado. Deus vai destruir o pecado. E a alma do pecador não é imortal. A Bíblia diz que aquele que pecar, sua alma morrerá. Bom, mas aqui diz que não tem descanso nem de dia nem de noite. E é fácil entender isso. Amigos, lá em Apocalipse, no capítulo 21, se não me engano é 21. Nós vamos estudar lá na frente. Diz que tem noite no céu? Não. Na nova terra? Não. Vai haver noite? Não. Não, é claro. Não vai haver escuridão nem noite. Apocalipse 21, quando nós estudamos. Ora, se diz que esse tormento fica de dia e de noite, não se refere ao céu, concorda? Porque não tem noite no céu. Se refere à terra. Significa que esse sofrimento virá aqui na terra. Não terão descanso enquanto não queimarem. Enquanto tiver algo para queimar, tormento. Portanto, o que é interminável não é a duração do castigo, mas são as suas consequências que são eternas. Já falamos disso aqui, né? Já estudamos. Não é o castigo que é interminável, é eterno, não. A duração não. As consequências sim. Se eu pegar uma folha de papel aqui e riscar um fósforo, quanto tempo vai demorar para queimar uma folha de papel? 1 minuto? Até virar cinza? Portanto, o castigo não é interminável. Agora, as consequências, essa folha vai voltar a existir? As consequências são eternas. É isso que a Bíblia aqui está falando, tá? Portanto,
É um castigo que dura enquanto demorar para queimar. Enquanto tiver combustível para queimar, dura esse tormento. Depois as consequências são eternas. Verso 12. O verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vejam o paralelo. O paralelo. Deus vem falando da advertência contra os que adoram a besta. A sua imagem recebem o seu sinal. Em seguida ele fala: aqui está a perseverança dos santos. E aí dá o seu traço de caráter que vai ficar para a eternidade. Qual é a característica do povo de Deus que vai se salvar? Aqui chamado de santos. Qual é a característica? Os que guardam os mandamentos de Deus. Amigos, está ficando até chato isso, de tão repetitivo. Eu não sei como alguém pode ter dúvida. Até chato de tão repetitivo. Guardar os mandamentos de Deus é característica do povo de Deus. Está chato, estou repetitivo demais. Mas é que a Bíblia volta ao assunto toda hora, para chacoalhar quem não entendeu ainda, que tem que guardar os 10 mandamentos. E isso é característica do povo de Deus. É repetitivo. Ninguém que está aqui nessa sala essa noite vai poder perder a sua salvação dizendo para Deus que não sabia. Porque Deus vai dizer assim, ó, tinha um chato lá na igreja do Brooklyn, tal de Mauro Braga, que falava disso toda hora. Mas ninguém vai poder dizer que não sabia. Porque isso aqui, eu não venho aqui pregar o que eu quero. Eu venho pregar o que está escrito aqui. Ou o verso 12 eu inventei. Não está na sequência aqui que nós estamos lendo? Eu estou repetindo porque está. Fala no 6, fala no 7, fala no 12. Portanto, repetitivo aqui, Deus se está repetindo por quê? É porque tem gente que parece que não ouve direito. Ele repete, ele insiste. Que isso é uma característica do povo de Deus para quem vai se salvar. Quem estiver fora dessa categoria aqui vai receber o quê? A ira de Deus sem mistura. Só um parênteses rapidinho para a gente encerrar. Tem gente que confunde uma coisa. Tem gente que fala assim: ah, mas Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é amor? Claro que é. Mas a minha Bíblia e a sua também dizem que Deus é justiça. Então tem gente, isso eu considero até uma coisa irreverente, que fala assim: Deus é misericordioso, Deus é amor, Ele vai me perdoar e eu vou me salvar. Olha, amigo, isso é um engano. Você está confiando só no amor de Deus, mas Deus é amor e justiça. Se Ele fosse só amor, Jesus não precisaria morrer na cruz, porque Ele morreu para cumprir a justiça da lei de Deus. Ele pagou. Se fosse só amor, precisaria morrer na cruz. Então tem gente confiando que vai se salvar, mesmo não guardando os mandamentos de Deus, confiando na misericórdia. Ah, Deus vai me salvar de qualquer maneira. Então para que escreveria tudo isso aqui que nós estamos lendo? Alguém vai dizer assim: olha, então o senhor escreve, mas não cumpre. O senhor está brincando. Ah, era brincadeirinha. Ele está divertindo, está chamando atenção. Então não imagine que alguém vai se salvar confiando que vai violar os mandamentos de Deus conscientemente, confiando na misericórdia. Não existe isso. Não existe isso. A misericórdia de Deus é para quem não sabe. Tempo da ignorância. E é para quem sabe e pede perdão a Cristo e luta para guardar e se esforça para fazer. Esse está no caminho certo. Pode até não conseguir em alguns momentos, mas está lutando com Jesus para fazer. Esse vai obter misericórdia. Ah, vai, esse vai. Está na luta contra o pecado, buscando Jesus. É diferente de eu vir aqui à frente. Eu posso chegar para vocês e dizer assim: ó, eu sei que aquilo é errado, eu não devo fazer, está errado, não façam porque está errado. Eu admito que eu estou errado, estou lutando para não fazer. Isso está certo, eu estou reconhecendo o meu erro. Outra coisa é chegar aqui e dizer assim: ó, aquilo não está errado não. Pode fazer que não tem problema. Cuidado. Não desafie a Deus. Há pessoas ensinando coisas erradas para o povo de Deus. As pessoas que estão aí fora, há denominações religiosas ensinando que está errado. Não faça isso. Uma coisa é eu não conseguir fazer e reconhecer e pedir perdão. Outra coisa é porque eu não consigo, eu digo que está certo. Isso a gente não pode fazer. Isso é brincar com Deus. Verso 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos,
pois as suas obras os acompanharão. Tem uma expressão interessante aqui: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que a Bíblia fala desde agora? Desde agora, do tempo dessa mensagem aqui. Esses são mais bem-aventurados. Por quê? Porque haverá uma intenção especial dessas pessoas. Porque as pessoas que estão recebendo essa mensagem agora e morrem no Senhor, crendo em Jesus, serão poupadas das tribulações que vêm agora no nosso tempo. Portanto, são bem-aventurados. A morte para eles será uma bênção. Uma bênção, amigos. Evitar esse tempo que vem pela frente agora. Portanto, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Serão poupados de uma série de dificuldades que o mundo vai passar agora no tempo da volta de Jesus. Está certo? Veja, é evidente, nós vamos estudar na próxima quarta. Isso não quer dizer que o povo de Deus que estiver vivo vai sofrer para danar. Não, nós vamos estudar isso. Vamos estudar o que vai acontecer, como é que é a proteção para o povo de Deus. Mas que há uma bênção especial para aqueles que morrem no Senhor nesse tempo agora, há. Verso 14, eu vou ler do 14 ao 20 numa tacada só, porque eu vou fazer um comentário ao final do 14 ao 20, é uma coisa só que nós vamos ler. Vamos ler direto então. Olhei e vi uma nuvem branca. Essa aqui é a terceira parte do capítulo 14, tá? Terceira e última parte. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é que vai vir na nuvem semelhante a filho de homem com uma coroa de ouro? Está falando do que aqui? A volta de Jesus. Está percebendo a sequência? 144 mil no Monte Sião, os anjos com as advertências finais, a perseverança do povo de Deus na guarda dos mandamentos, e aí Jesus volta. É uma sequência. Em seguida Jesus volta. Portanto, essa mensagem precede imediatamente a volta de Jesus. É mensagem para o nosso tempo. É uma sequência. Verso 15. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Referindo-se à colheita que Jesus vai fazer dos justos. Ele vem buscar os justos na sua volta. Já estudamos isso aqui. Os justos serão transformados e arrebatados. Verso 16. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. A colheita que Cristo vai fazer. Verso 17. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Agora a foice na mão do anjo. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, um anjo dando ordem para o outro: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Vejam, Jesus vem com uma foice afiada para fazer a colheita da terra, simbolizando a colheita do bom trigo. Lembra que Jesus falou do trigo e do joio? Ele vem buscar o trigo. Agora vem anjo com uma foice na mão, e agora já não é trigo, é uva. A uva simbolizando aqueles que vão se perder, os ímpios. Há um paralelo com uvas. Aqui esse anjo vai tratar com os ímpios. Verso 19. Diz assim: e o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no lagar da ira de Deus. Aqui é com os ímpios. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amigos, claramente aqui, nesse final do capítulo, nós temos, após as advertências de Deus, veja que Deus não executa os seus juízos antes de avisar e avisar. Depois de tanto aviso, de usar 3 poderosos mensageiros com 3 mensagens, adorar a Deus, a hora do juízo, caiu a Babilônia, e a advertência para não adorar a besta, não receber o seu sinal. Aí diz que Jesus volta, vem buscar os salvos, e que um anjo vai ceifar, fazer a colheita da vinha e jogar no lagar da ira de Deus com aqueles que são teimosos, renitentes, desobedientes, insistentes, não ouvem, não aceitam. Esses vão ter que enfrentar as consequências das suas próprias decisões. Vão ter que enfrentar. Vai chegar uma hora que não tem mais jeito. Deus vai ter que tratar com a teimosia, com a desobediência. E segundo o que foi dito,
É uma ira sem mistura. Não há mais chance de salvação aqui. Aqui terminou. Acabou a oportunidade. Um médico estava com um paciente em estado terminal, fazendo a sua consulta no seu consultório, e aquele paciente, tendo que enfrentar a realidade da morte próxima, muito deprimido na frente do seu médico, impotente, que não tinha condição de resolver o problema dele. Aquele paciente, já começando a enfrentar a realidade da morte, olha para o seu médico e diz assim: doutor, eu estou assustado, porque eu não sei o que vem depois da porta da vida. Eu não sei o que é a morte, como é a morte, doutor. Eu queria que o senhor pudesse me explicar. O senhor pode me dizer o que vem depois, do outro lado da porta da vida? E o médico disse: meu querido, quisera eu saber, eu não sei. Realmente eu não posso dizer o que vem do outro lado da porta. Mas, e enquanto o médico conversava com ele, ouviu uns arranhões na porta, uma coisa estranha, um barulho estranho, e ele foi até a porta da sua sala. Quando ele abriu, era do seu cachorro, todo feliz, pulou, começou a lamber o rosto dele, todo feliz da vida. E o médico abraçou o seu cachorro e disse assim: ele nunca veio aqui no meu consultório, é a primeira vez. Olha que coisa interessante. Aí ele teve um insight, uma inspiração, olhou para o seu cliente e disse assim: olha que coisa, o meu cachorro nunca veio aqui, mas ele ficou do lado de fora nervoso, porque ele sabia que do outro lado da porta estava o seu dono. Ele nunca entrou aqui, não sabia como era, mas ele sabia que o seu dono estava aqui dentro. E disse: amigo, eu não sei o que tem do outro lado da porta, mas uma coisa eu sei: o meu Senhor está lá. E eu quero estar lá do outro lado, só porque eu sei que o meu Senhor vai estar. Amém. É isso aí. Nós sabemos que o nosso Deus está por trás desse mistério. Um dia vamos vê-lo. Você escolhe como você quer vê-lo. Quer receber um abraço, um beijo carinhoso, passar a eternidade ao lado dele, com paz, com felicidade? Ou você quer enfrentar a ira desse Deus por sua própria desobediência e teimosia? Você escolhe. Todos nós vamos ter que enfrentar o Senhor do outro lado. Você escolhe de que maneira. A decisão é sua, afinal Deus te deu livre-arbítrio para isso. Na próxima quarta-feira nós vamos estudar o capítulo 16 às 7. Não, quarta-feira não é o 16, eu estou falando 16, Maria. Capítulo 15. Pode pular o 15. As pragas estão no 16, tá? Quarta-feira que vem, capítulo 15 aqui, em sequência. Se eu fosse você, eu não perderia. Nós entramos numa sequência desde o capítulo 12. Vocês estão vendo como nós dissemos e anunciamos. Tem a ver tudo conosco esses estudos. São estudos para o nosso tempo. São advertências de Deus. Não perca. É muito importante para nós acompanharmos essa sequência até o final.